quer espancamento? É não, é pancada de amor, daquelas que, segundo o ditado, não dói. Minha gente, vamos dar uma voltinha lá para os anos 70, porque eu preciso caracterizar a historinha de hoje. Essa historinha fundiu a minha cuca. Era assim que se falava nos anos 70. Ai, fundiu a cuca, tô com a cuca fundida. Quando você fica assim perdido, sem saber das contas. Ó, costumeiramente, tem um momento em que eu, durante a noite, geralmente isso ocorre à noite, em que eu dou uma olhada assim nas minhas historinhas infantis para poder selecionar quem eu posso usar no outro dia para fazer o videozinho, não é? Aí o que acontece? Às vezes eu vejo uma historinha, eu digo, legal, então olha a capa do livro, tá nesse livro, bota o livro lá. Aí daqui a pouco eu pego outro livro, essa historinha também é legal, separo, olha a capa do livro. Nessa história, minha gente, quando eu penso na história que eu finalmente escolhi, eu não sei mais em qual livro está. Eu sempre fui desorganizada. Essa marca é minha. Eu tenho que assumir com todo orgulho, porque sou eu, é uma característica minha, mas eu sempre fui muito desorganizada. Eu sempre planejei, agir, fazer minhas coisas com a máxima organização, mas isso nunca funcionou. E aí a historinha que eu encafifei, outro termo bem dos anos 70, a historinha que eu encafifei no final, que eu vi várias, eu não consegui mais localizar a bichinha. Aí eu digo, aí desisti até agora mesmo. Eu tentei voltar de novo aos livros, tentei folhear, não achei a historinha. Eu disse, não, mas eu vou contar pro pessoal. Eu vou contar. Eu vou só dar uma última oportunidadezinha, porque agora passou pela minha cabeça como seria a capa do livro. Então, um segundinho. Não achei, minha gente, mas tá valendo, valeu a intenção. Eu só lembro que a gravura era uma princesa, um homem, que era o rapaz que se interessou por ela, e ela estava com um lindo vestido todo azul. Era essa a gravura que tinha. E a historinha, o que era? A historinha era o seguinte: existia essa princesa e... Falei, princesa, deixa eu mostrar logo a minha princesa, mamãe. Só porque tá dormindo eu não tô mostrando. Minha gente, essa sou eu, viu? Já mostrei pra vocês antes. Foi a bebê que eu mandei fazer em minha homenagem. Por isso, essas são assim as minhas características, certo? De quando eu nasci, moreninha, o cabelo assim. Que na verdade eu era quase peladinha. Mas eu pedi pra fazer esse cabelinho assim ralo. E a carinha de angústia, a carinha de desespero. E olha aí, que coisa mais linda. Enfim, voltando à história. Sim, essa princesa dizia que adorava charada. Isso era a marca dela. Tudo ela transformava em charada, vivia de fazer charada. E ela dizia que só se casaria se ela encontrasse um homem que gostasse de charada tanto quanto ela. Um dia apareceu esse dito cujo e ela disse: eu caso com você se você decifrar a minha charada, que era a seguinte: qual é a cor que eu gosto? Aí o rapaz respondeu: azul. E ela perguntou: por que você acha que a minha cor preferida é azul? E ele disse: porque o seu vestido é todo azul, os seus brincos são azuis, o seu sapato é azul, o castelo é todo pintado de azul, tudo é azul aqui à sua volta. Aí ela disse: acertou, pois eu me caso com você. Os dois se casaram e os dois foram muito felizes e passaram a vida resolvendo, descobrindo charadas. A história era isso. E aí eu fiquei me perguntando, e aí? Eu achei assim uma coisa assim tão sem moral. Eu achei sem moral. Às vezes o tic-tac não tá funcionando bem, né? E eu achei assim uma coisa assim tão
sem significado, aí eu digo, não pode. Se não tem um significado, uma moral específica, eu vou ter que criar essa moral. Vocês aí criariam alguma moral para essa história? Porque aí eu fui obrigada a fazer, porque ela não estava clara, ela não estava evidente, ou, por outro lado, ela estava tão evidente que eu não conseguia enxergar. Aí eu disse, pronto, a moral é essa. Às vezes as coisas estão tão claras na frente da gente que a gente não consegue identificá-las. E aí eu pensei, quantas vezes as coisas estiveram assim, tão azuis, tão claras, tão diretas na frente da gente, e a gente romantizou a situação e enxergou outra coisa. Então, o fato desse rapaz, desse pretendente dela ter dito azul, é porque ele enxergou o que estava à frente e à volta dele. Ele não foi formular hipóteses dificultando. Ah, se isso é uma charada, então não deve ser tão evidente assim. Ela deve ter uma outra resposta aí. Não, ele foi certeiro. O que é que ele viu? Ele viu ela toda de azul, num ambiente todo azul, até as flores do palácio eram azuis, do jardim. Então ele, foi certeiro e era isso que ela queria, que ele enxergasse o evidente. Porque se não fosse assim, não teria dado certo o casamento. Porque a intenção dela era passar o resto da vida dela descobrindo charadas junto com o companheiro dela. Então eu disse, olha só que moral da história legal, prático pra gente. As coisas mais evidentes são aquelas que a gente menos vê. Não tem aquele ditado que diz que se o homem morasse no mar, a última coisa que ele enxergaria seria a água. Porque ali está tão evidente que passa que ele nem percebe essa realidade. Então, a partir daí, aí deu uma guinada, deu uma virada. Eu achei linda a história, justamente por causa dessa evidência que ela mostrou. Queria uma pessoa que gostasse de charada, ele resolveu a charada que estava ali na frente dele, sem precisar subterfúgios. E aí eu associei a isso. Às vezes que a gente depois vem reclamar das coisas, porque estava tudo tão evidente, o outro até pode dizer, mas você não estava vendo? Mas todo mundo estava vendo isso? Mas não pode um negócio desse, isso é tão claro, feito água cristalina, e você está diante da coisa e não consegue enxergar aquela realidade. Prefere dar vazão à sua fantasia, aos seus modelos e não enxergar o que está na sua frente. Minha gente, essa foi a historinha desse domingo, a lição que a gente tira nesse domingo e que a gente consiga ver as roupas azuis que a vida coloca diante da gente para não fazer tanta besteira quanto a gente faz quando não enxerga o que está na frente, enxerga o que está dentro da cabeça da gente, dentro do desejo da gente, dentro da fantasia. Um grande beijo, um ótimo domingo a todos vocês e fiquem aí com a imagem dessa menina linda. Sou eu. Não tem jeito não, eu me apossei desse kit Miracle porque sou eu, não tem por onde.